Eleições 2018. Após resultado nas urnas, setores da economia na região renovam a esperança da retomada do crescimento e principalmente da geração de empregos. Na região, Jair Bolsonaro, novo presidente do Brasil, só não venceu em uma cidade, no Vale Histórico. Candidato pelo PSDB ao governo do estado, João Dória, também teve votação expressiva no Vale do Paraíba e venceu na maioria das cidades. Patrimônio natural ainda mais protegido. Em Taubaté, o Itaim, tradicional ponto turístico da cidade, vira Parque Natural Municipal. Iniciativa prevê ações para a preservação da biodiversidade do local. Mãe deixa filhos de 6 meses e 1 ano e meio de idade sozinhos em casa, em Guaratinguetá. Vizinhos ouviram o choro das crianças e chamaram a polícia. Mulher alegou que saiu para fazer compras. 4 pessoas são flagradas ao tentar levar drogas e celulares para dentro da penitenciária de regime semiaberto Pemano de Tremembé. Suspeitos conseguiram fugir, mas abandonaram 7 bolsas com mais de 26 quilos de drogas e quase 300 celulares. Mais de 1.000 famílias que estavam em ocupação batizada de Quilombo Coração Valente em Jacareí começaram a deixar o acampamento neste fim de semana após decisão da Justiça. Superação, cadeirantes que fazem parte da primeira equipe de golfe adaptado da região embarcam no mês que vem para a competição na Espanha. Segunda-feira, 29 de outubro. Bem-vindos ao Band Cidade, com a cobertura completa das eleições na região. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. O resultado nas urnas, que marcou o fim do segundo turno das eleições 2018 neste domingo, virou uma nova página na história democrática do país, que a partir de 2019 será escrita por novas lideranças, tanto na presidência do Brasil quanto nos governos dos estados. Em meio a uma campanha bastante acirrada e polarizada ideologicamente, o eleitor mais uma vez cumpriu seu papel exercendo a cidadania, fazendo a sua escolha. E a partir de agora, compartilhada de uma única bandeira, a da esperança de que todas as promessas sejam cumpridas e de que o seu voto seja honrado. Os desafios para o novo presidente e futuro governador de São Paulo são muitos e envolvem não só a área econômica e a geração de empregos, mas também a segurança pública, a educação, saúde e a continuidade do combate à corrupção. Aqui na região, o sentimento com o resultado das urnas é o mesmo: esperança renovada de uma retomada e de novos ventos para o país. Com o resultado das eleições, entidades ligadas ao comércio e à indústria esperam uma retomada na economia da região. No lugar do clima de incertezas do período eleitoral, surgem novas perspectivas. O presidente da Associação Comercial e Industrial de Taubaté acredita que os dois setores precisam caminhar juntos como prioridades do novo governo. Nós vamos passar uns 4 anos aí muito bem, certo? Eu não sei como vai ser para frente, mas esses 4 anos eu tenho certeza que vai melhorar, porque são novos ares, né? Já entrou um vento diferente para a gente. Isso é importante, esse vento, você ficar com essa esperança de querer mais um Brasil melhor. A entidade espera um plano de redução dos impostos para incentivar a abertura de novas vagas de emprego e também melhorar os salários. O Dória, ele já tem uma visão mais de empresário, né? Ele não é uma visão tão... Ele não é tão assistencialista, então já é uma visão que a gente espera que vai caminhar nesse tom, né? Ele sabe o quanto dói esses impostos, ele sabe o quanto dói o governo ser mais assistencialista do que o próprio empresário. E o empresário entende que ele precisa dar salário, e aí dar salário condizente. Taubaté tem 127 indústrias de médio e grande porte. O PIB do setor industrial da cidade é o 10º maior no estado. O presidente do Ciesp de Taubaté acredita que com o resultado das urnas, a região deve retomar o crescimento industrial, que enfrentou um período de estabilidade nesses últimos meses. A gente vinha num momento muito ruim, tudo muito parado, esperando o processo eleitoral, que foi um processo bastante disputado, bastante incerto, com muitas idas e vindas e diversos comentários. Agora passou a eleição, vamos fazer a gestão. A gestão começa em 1 de janeiro.
Mas acho que agora com a formação das equipes econômicas, definidos os eleitos, o clima no país vai melhorar muito. Durante a campanha, a entidade enviou aos candidatos ao Estado as pautas do setor. Segundo Albertino, o incentivo fiscal é fundamental para o retorno de empresas que deixaram a região nos últimos anos. Uma demanda já antiga do segmento industrial, a questão da guerra fiscal, principalmente na questão do ICMS, que é um imposto estadual, a gente tem um interesse muito grande de ter um equilíbrio nisso. A gente perde aqui no Vale do Paraíba empresas que estão instaladas aqui e estão produzindo no sul de Minas, menos de 200 quilômetros daqui, porque tem um incentivo fiscal maior na questão do ICMS. Isso é muito ruim para essa região toda aqui, já que a gente faz divisa com Minas, está muito próximo, né? Esse é um exemplo, mas tem outros exemplos. Nós temos também a demanda da conclusão da Tamoio, no sentido São Sebastião, da efetiva uso do acesso ao Porto São Sebastião seja concluído. Eu, pessoalmente, acredito muito que a gente deveria retomar a discussão do transporte via ferroviário, né? O Vale do Paraíba tem alguns leitos já ferroviários, mas é muito pouco usado. As duas maiores cidades da região, Taubaté e São José dos Campos, já são administradas pelo PSDB. Para especialistas, a vitória de João Dória ao governo do estado deve favorecer investimentos e benefícios para essas cidades. Esse alinhamento com o Dória provavelmente vai trazer aí benefícios para a região, né? Eu acredito que o fato da gente ter grandes administrações comandadas pelo PSDB e ter também vários apoiadores do PSDB, foi uma das regiões onde teve uma unanimidade quase que do PSDB aqui, isso só tem a fortalecer os municípios da região. E o resultado das urnas que elegeu Jair Bolsonaro do PSL, o novo presidente do Brasil, foi comemorado pelos moradores da região que lotaram ruas e praças de Taubaté e São José dos Campos. Capitão reformado do Exército e na vida pública desde o início da década de 90, essa foi a primeira vez que Bolsonaro concorreu à presidência da República. Na disputa contra Fernando Haddad do PT, o então candidato do PSL disparou nas urnas e passou dos 80% entre os eleitores de Taubaté e Caçapava. Das 39 cidades da região, o petista venceu apenas em Areias, no Vale Histórico. O veredito das urnas saiu na noite deste domingo. O resultado foi comemorado por eleitores que estavam concentrados na Avenida do Povo, em Taubaté. Não adianta votar e ficar em casa, eu tenho que vir pra rua, eu tenho que exercer o meu direito de democracia. Com camisa verde, amarela e bandeiras, o grupo com mais de 100 pessoas festejou a vitória de Jair Bolsonaro, do PSL, eleito novo presidente do Brasil com quase 58 milhões de votos. Entre o eleitorado taubatiano, Bolsonaro disparou nas urnas e recebeu 81% dos votos. Precisa de mudança, chega de roubalheira, vamos tentar, vamos mudar. Em São José dos Campos, os moradores da cidade também saíram às ruas para comemorar a vitória de Bolsonaro. Uma bandeira do Brasil, símbolo do patriotismo defendido pelo novo presidente, foi estendida na região central, próxima à Praça Afonso Pena. 76% dos eleitores de São José optaram por Bolsonaro neste segundo turno. A gente quer um país melhor, com tudo de melhor que o brasileiro merece. O brasileiro é um povo lutador e hoje estamos aqui para isso. Das 39 cidades da região, Bolsonaro só perdeu em Areias, onde Fernando Haddad do PT recebeu quase 54% dos votos válidos, contra 46% do candidato do PSL. Além de Taubaté, Bolsonaro também recebeu uma votação expressiva em Caçapava, com mais de 80% dos votos. Em 25 municípios, o então candidato do PSL à presidência da República alcançou mais de 70%, entre eles Aparecida, Jacareí e Ubatuba. Nas demais cidades da região, Bolsonaro superou os 50% dos votos válidos. Capitão reformado do Exército, Jair Bolsonaro está na vida pública desde 1991, quando foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro. Em 2014, foi o deputado mais votado no estado, com quase 500 mil de votos.
Já na corrida ao Palácio dos Bandeirantes, João Dória, do PSDB, que no segundo turno declarou apoio a Jair Bolsonaro para a presidência da República, também ganhou na maioria das cidades do Vale do Paraíba. E o resultado nas urnas mostrou que a disputa acirrada durante a campanha com o candidato Márcio França, do PSB, não se refletiu aqui na região. O candidato pelo PSDB ao governo do estado, João Dória, ganhou em 31 cidades da região. Em Campos do Jordão, foi escolhido por 71,88% dos eleitores. Dória conseguiu pouco mais de 66% dos votos válidos em São José dos Campos e Taubaté. Em Jacareí, 68% dos eleitores elegeram o candidato do PSDB para o governo do estado. Já Márcio França obteve vantagem sobre Dória em 6 cidades do Vale Histórico: Bananal, Arapeí, Areias, Silveiras, Queluz e São José do Barreiro, além de Cunha, na Serra da Bocaina, e São Sebastião, única cidade em que saiu vitorioso no litoral norte. O segundo turno das eleições na região foi marcado por tranquilidade nos colégios eleitorais. Com menos candidatos para votar, diminuiu também o tempo de espera e as filas. Também não se viu quase sujeira nas ruas. O resultado das urnas foi o respeito à democracia. A ansiedade em registrar o voto levou muita gente para a porta dos colégios eleitorais antes mesmo da abertura dos portões. A novidade esse ano ficou por conta da biometria, obrigatória em 6 cidades da região. Mas se no primeiro turno houve fila e desinformação, o segundo turno foi de calmaria, como se a população e a própria Justiça Eleitoral estivesse mais ambientada ao sistema. Achei uma inovação muito boa, que nem meus avós, ele tem mais de 60 anos, os dois, então é muito difícil para eles virem votar e assinar, porque eles têm uma dificuldade em assinar, né? E agora com essa biometria, eles até gostaram, facilitou bastante. E é claro que teve gente que deixou para o último instante, mas compareceu à urna para votar no candidato escolhido. Não houve nenhum incidente. Não houve prática de crime eleitoral, houve tranquilidade, o eleitor exerceu seu direito de voto com segurança e com liberdade. Foi um dia bonito para a democracia, né? Que bom que foi tudo tranquilo, né? Bacana. Depois do intervalo, em Guaratinguetá, a mãe deixa filhos de 6 meses e 1 ano sozinhos em casa. Os vizinhos ouviram o choro das crianças durante a madrugada e acionaram a polícia. E ainda, decreto garante proteção ao pulmão verde de Taubaté, no Itaim, que vira Parque Natural Municipal. A iniciativa prevê ações para a preservação da biodiversidade do local. Agora, 7h02.